Oi, gente, tudo bem? Estou aproveitando que estou esperando minha irmã e meus sobrinhos chegarem aqui em Goiânia para a gente ir fazer uma surpresa ali para minha mãe. E vou gravar esse vídeo para vocês, por isso esse lugar diferente aqui, para falar um pouco sobre aquela série Bebê Rena do Netflix, que tem sido tão comentada na internet. Eu assisti recentemente e eu queria comentar com vocês sobre o efeito de um trauma na vida de uma pessoa, com relação às consequências mesmo no dia a dia da vida da pessoa. A questão da falta de limites, né? Eu não sei quem assistiu a série, se você não tiver assistido, assista e depois venha ver esse vídeo, porque vai ter spoiler aqui. Mas fica muito claro a questão da falta de limites, do excesso de desrespeito, da pessoa continuar buscando aquela dor na vida dela, de continuar em busca, a questão dela não conseguir sair desse looping de dor, dela continuar buscando, sem entender, ela até quer, ela não entende por que ela continua, ele é abusado, ele é estuprado e ainda assim ele continua na casa do abusador, ele pede desculpas para o abusador. A mulher que manipula ele, né, ela faz muito mal para ele, ela destrói com a vida dele, faz ele perder várias coisas e ele ainda continua ali indo atrás dela. Quando ela vai presa, ele acaba voltando e querendo ouvir os áudios dela, porque ele sentiu um olhar, um carinho. Nos dois tem a mesma situação, né? Tanto no abusador que manipulou, falando que acreditava nele, no potencial dele, quanto a mulher que mostrou para ele algo que ele tinha valor e ele estava em busca disso a vida inteira. Então ele encontra uma pessoa que dá uma migalha de olhar de afeto. E aí ele tem uma migalha de afeto nessas pessoas, que é muito pequena diante da quantidade, e é falsa também, que é só para manipular, né, para conseguir o que eles querem tirar dele. E ele não, na inocência dele, na ingenuidade dele, ele não enxerga e ele continua preso nessas relações e ele continua vivendo esse, digamos, esse morde e assopra, né? Mais morde do que assopra, porque ali fica bem claro tanto que ele é muito mais abusado e desrespeitado do que em algum momento acreditado do seu valor. E é muito pesada a série, mas é muito real aquilo, é muito interessante a gente pegar. Eu sei que é um caso real, é uma história verdadeira e com muito respeito à pessoa que passou por aquilo ali. Eu entendo a dor, às vezes a gente assiste aquilo e fica até, nossa, mas por que essa pessoa ficou presa nisso? Por que ela não colocou limite? Por que ela não falou não? Gente, é muito pesado, é muito difícil sair de um processo desse. Muitas vezes as próprias pessoas próximas julgam porque a pessoa continua buscando aquela dor. Mas é muito difícil, primeiro porque muito provavelmente, no caso dele, foi um abuso aos 20 anos de idade, mas quando... E a questão é que fica um vício mesmo marcado no cérebro relacionado ao trauma. E as pessoas não entendem isso, as pessoas próximas que querem ajudar não entendem por que a pessoa não sai. É como um estudioso de trauma que ele fala que a sensação que dá, que a pessoa vicia no sistema nervoso, é como se fosse aquela da pessoa estar quase entrando na montanha-russa e aí dá aquela tensão do medo antes do looping, aí ele vai no looping e dá aquele alívio depois. Então fica muita energia presa, tensionada no cérebro, no sistema nervoso por conta do trauma. E a pessoa fica viciada nessa coisa de soltar e aliviar, soltar e aliviar. E aí, por conta desse mecanismo, a pessoa vai repetindo isso durante a vida inteira. Como Freud fala sobre a compulsão à repetição, você vai repetindo essa história. Mas existe um caminho de cura para isso e eu queria trazer uma analogia para vocês conseguirem entender. É como se fosse uma casa, é como se aquela pessoa ali, ela tivesse a casa aberta e qualquer um entra, qualquer um sai, a pessoa desrespeita, invalida, joga lixo lá e ele vai deixando essa casa aberta. Qualquer pessoa entra na casa dele. Vamos pensar que ele é como se fosse uma casa. Então qualquer pessoa entra, joga lixo, desrespeita, invalida e não tem limite, ele aceita tudo. O que ele precisa fazer é fechar a porta dessa casa, é ficar um pouco com ele mesmo, é ficar um pouco sozinho, é cuidar de si, é limpar essa sujeira interna, é resolver essas questões internas, sentir essa dor, parar de colocar o poder no outro, de dar valor para ele. Ele mesmo precisa curar essas feridas internas. Ele mesmo precisa enxergar que ele tem valor, ele mesmo precisa reconhecer isso para ele poder parar de colocar esse poder na mão do outro e cair nessas manipulações de pessoas que vão
falar um pouquinho do que vê nele para poder conseguir tirar tudo que ele tem, repetir o trauma e repetir esse trauma e ficar cada vez causando mais dor. Então, a pessoa precisa aprender a cuidar dela mesma, tirar como se fosse um ano sabático. Agora eu vou fechar essa porta dessa casa, eu não vou deixar ninguém entrar, eu vou me relacionar só com pessoas muito próximas a mim para poder tirar um tempo para eu cuidar de mim. E aprender a me amar, aprender a me respeitar, aprender a me valorizar. A expressão dos talentos ajuda muito com isso. Fazer coisas que eu amo, fazer coisas que me dê prazer, fazer coisas que eu me sinto bem comigo mesma, em primeiro lugar. Nesse processo, né, se colocando nesse movimento de viver coisas novas, de se permitir viver coisas novas, diferentes daquilo que não viveu antes e que sente prazer, e desenvolvendo a inteligência emocional. A meditação ajuda muito com isso, para conseguir ir lidar tanto com a emoção dolorosa da dor que vem do medo de fazer esse algo novo, de sair desse lugar de dor, e liberando esse vício mesmo. É possível mesmo você liberar isso, para você conseguir associar tanto a emoção da dor com a emoção do prazer de você estar fazendo uma coisa melhor, e assim vai ativando a neuroplasticidade cerebral e você vai se sentindo cada vez melhor com você mesmo. O cérebro mesmo vai mudando. Novas conexões vão sendo feitas no cérebro e você começa a mudar isso. É como se fosse, você está limpando essa casa, você está resolvendo essa casa, essa casa que estava aberta para todo mundo entrar, você vai arrumando essa casa. E literalmente a gente pode começar a arrumar a própria casa. Porque esse processo de limpar a própria casa, de arrumar a própria casa, de deixar a sua própria casa que você mora mais aconchegante, mais acolhedora, impacta também na sua estrutura psicológica. Então, é muito possível curar isso, é extremamente difícil, é extremamente desafiador. E depois que você vai aprendendo a se dar valor, você vai aprendendo sobre limites, sobre como colocar limites nas relações, como não reduzir o seu valor aceitando tudo que as pessoas façam com você. E você consegue ir aos poucos melhorando esses relacionamentos, entendendo que as pessoas que abusam da sua boa vontade são pessoas que elas não vão aceitar os seus limites, mas se essas pessoas abusam da sua boa vontade, é melhor que você se despeça delas mesmo, porque quem te ama e quem te respeita vai aprender a respeitar os seus limites, vai aprender a respeitar o seu não, vai aprender a respeitar que você está tirando um tempo para cuidar, porque você está tirando um momento ali para você cuidar de você, para você aprender a se valorizar e a se curar de traumas que são tão pesados. No caso da história, ali é estupro, né, violência sexual, mas são traumas muito pesados, pode ser outro tipo de trauma. E existe um caminho de cura para isso, eu passei por isso e eu estou aqui, essa questão de cura de trauma, né? Existe um caminho de cura para isso, é possível curar trauma e eu desejo do fundo do meu coração que a pessoa que assistir esse vídeo, que tenha passado por algo parecido, que ela consiga passar por esse processo, que ela pegue aqui a minha própria experiência de cura de trauma para poder curar isso nela também, melhorar a vida dela. É possível, você se sente muito mais feliz, você se sente muito mais realizado, você se sente muito mais, enfim, a vida passa a ter mais sentido, ter mais alegria, ter mais cor, você passa a se respeitar mais e consequentemente as pessoas também passam a te respeitar. Bom, fica aí a reflexão para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um tema que é muito complexo. Eu reduzi o máximo que eu consigo aqui para vocês. Isso aí são livros e livros de estudos, anos e anos de estudos e experiência e vivendo para conseguir resumir nisso daqui. E bem breve mesmo, eu quis trazer essa reflexão para vocês. Pensem nessa série olhando para esse olhar, com esse olhar para ela, que, enfim, e tragam evolução e crescimento pessoal para a vida de vocês a partir disso. Se expressar os seus talentos e fazer coisas que você ama é capaz de curar um trauma tão pesado quanto de um abuso sexual, é capaz também de melhorar a vida de pessoas que não passaram por situações tão dolorosas, mas que querem ter uma vida com mais leveza, com mais sentido, com mais realização e com mais prazer. Então, um beijo e até mais.